Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar com vocês sobre um chakra secundário que é de extrema importância. Por que chakra secundário? Como eu falei para vocês, os 7 chakras principais, o Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata Chakra, Vishuddha Chakra, Agnya Chakra e Sahasrara, são os 7 chakras principais no processo de despertar espiritual e no processo de expansão de consciência. Mas existem outros chakras que são secundários, que participam desse processo, auxiliando esses chakras principais. E um chakra muito importante para a saúde mental e para a saúde do corpo físico, conhecido nos Vedas e no Tantra Yoga como o chakra da imortalidade, o chakra do néctar divino ambrosia, também conhecido como Anhita. Esse chakra se chama chakra Bindu, Bindu Visarga. Esse chakra ele se localiza aqui, para quem tem cabelo ainda é mais fácil perceber, no redemoinho, tá bem no redemoinho do cabelo. Se vocês passarem a mão aqui, mais ou menos no ponto do redemoinho, vocês vão perceber que tem uma pequena depressão e no topo da depressão tem uma elevação. E o ponto central desse chakra é exatamente ali, nessa pequena elevação onde fica o redemoinho do cabelo. É muito comum também que vocês encontrem na cultura Brahmani alguns monges que deixam um tufo de cabelo aqui, raspam a cabeça toda, focando nesse ponto energético. Esse ponto ele é extremamente importante numa parceria com o chakra Sahasrara, que é o chakra principal no sentido de espiritualidade, de expansão de consciência, numa parceria com o chakra Vishuddha, que é o chakra da garganta. Porque como esse chakra aqui, o Bindu Chakra, conhecido como chakra da imortalidade, ele é de extrema importância para a saúde do corpo físico, para a vitalidade. Também o chakra Vishuddha, para quem não lembra, o chakra da laringe, o chakra da garganta, ele é responsável pelo processo de purificação. Para quem não lembra, a glândula endócrina que esse chakra se conecta é a glândula tireoide, que é responsável pela purificação, pela desintoxicação do corpo físico, tá? Então, esse chakra aqui, o chakra Vishuddha, eu já fiz um vídeo no meu canal especificamente sobre ele, um vídeo bem legal, bem objetivo, mas também consegui abordar com certa profundidade, falando da importância dele nesse sentido. E como o chakra Bindu é um chakra extremamente importante para isso, o chakra aqui do redemoinho, quando o chakra Vishuddha é ativado, quando você desperta o chakra Vishuddha, por uma parceria, por uma conexão do Vishuddha com o Bindu e por um outro chakra também secundário pequenininho que fica aqui no topo, né, na parte mais elevada da epiglote, que é o chakra Lalana, pela parceria desses três, você consegue prolongar a vida do corpo físico, você consegue deixar o corpo físico mais jovem, você consegue retardar em certa medida o envelhecimento, tá? Então vamos lá. Na tradição dos Vedas, nos Upanishads e principalmente nas escolas tântricas, no tantrismo, no Tantra Yoga, é dito que a lua secreta ambrosia, ou como eu falei, Anhita, que é esse néctar da imortalidade. A lua secreta ambrosia que desce até o sol, onde é consumida pelo fogo. O que a gente entende de lua e de sol? Na tradição hindu, diferente da maioria das tradições ocidentais, a espiritualidade maior, a consciência universal e cósmica, que subjaz atrás do ego, atrás da carapaça de ilusão do corpo físico, da mente, do eu individual, a lua representa a espiritualidade maior por trás de tudo isso. E o que é a espiritualidade maior? É o chakra Sahasrara, que fica aqui, bem aqui nesse ponto aqui no topo da cabeça. Por mais que o ponto central seja esse, o chakra Sahasrara como um todo, na verdade aqui é o chakra Agni. Na verdade, acima do Agni aqui tem um chakra chamado chakra Soma, que ele faz parte, toda essa parte aqui da cabeça, esse tampão aqui, ele faz parte do chakra Sahasrara. Mas o ponto principal é aqui no topo da cabeça. E o Bindu Chakra, que é o do redemoinho, ele é um chakra muito importante para que você, digamos assim, como você vai numa loja comprar alguma coisa, eu vou dar um exemplo bem tosco. Você vai numa loja, aí tem um produto interessante, só que você não comprou o produto ainda, e a pessoa te dá uma prova do produto. Sei lá, tu vai comprar um sorvete. Gosto de sorvete, vou dar um exemplo.
Você vai comprar um sorvete de chocolate. Vamos botar aí o sabor tradicional, que todo mundo gosta. Eu nem gosto tanto, mas vamos lá. Então você chega na loja, a pessoa te dá uma prova do sorvete, tu fala, meu Deus, que maravilha, que coisa divina, mas você ainda não tem aquele sorvete todo para você. Então o chakra bindu é mais ou menos assim, ele é uma degustação, uma provinha do que você vai encontrar aqui no Sahasrara. Rapidinho vou dar o meu exemplo. Quando eu despertei o chakra Sahasrara, no início eu sentia muito mais o chakra bindu. Na verdade, no processo de despertar, pela ativação e depois pela Kundalini, você sente o chakra como um todo, porque a energia sobe através do chakra Muladhara, a partir do chakra Muladhara, permeando toda a coluna vertebral, toda a medula espinhal, todo o canal Sushumna, onde se encontram todos os chakras, e ela vai atravessando e despertando todos os chakras, num processo de despertar maior do que o normal. Primeiro você tem que ativar os chakras, equilibrar, e depois você tem esse despertar da Kundalini. Tá? Tem o despertar dos chakras e depois o da Kundalini. Quando ele chega no topo da cabeça e explode, você sente o coronário como um todo. Mas depois de um tempo, em pessoas normais como eu, a Kundalini desce novamente, mas você mantém o chakra coronário ativado, você consegue tomar um domínio maior do chakra coronário. Pelo menos comigo foi assim. Depois da ativação da Kundalini, eu consigo abrir e fechar o chakra coronário com muita facilidade. Então, no início, e até hoje, se eu quiser abrir o chakra coronário, se não for por meditação nem por mantra, mas só pela vontade, eu abro primeiro o bindu chakra. Se eu parar aqui uns 10 segundos e fizer a força de vontade, ele abre, né? Não é força física não, força de vontade mesmo, pelo comando do chakra frontal, do Agnya Chakra. E eu sinto real, só de falar com vocês a corrente energética começa. Mas eu sinto o redemoinho energético aqui, na verdade não como redemoinho, como um fluxo de energia muito grande que ele vai tomando conta da cabeça e se expandindo aqui, e depois ele vai tomando conta como um todo. Tá? Eu já estou me perdendo, eu não vou entrar nisso agora. Mas por que eu expliquei isso? Porque o chakra bindu ele é uma espécie de portão de entrada para o chakra Sahasrara. Então ele é um chakra extremamente importante no processo de desenvolvimento espiritual. Mas você só consegue ativar esse chakra se você tiver ativado pelo menos o chakra Vishuddha. Pelo menos foi mais ou menos assim que aconteceu comigo, e também analisando, percebendo esse fenômeno com outras pessoas e também pela literatura. Claro, Satyananda, o Swami Satyananda Sarasvati, discípulo do Shivananda, que é um mestre muito conhecido, mestre de muitos mestres, ele diz justamente isso. Ele criou uma linha própria de Tantra Yoga, né, com base em tudo que ele aprendeu, e ele diz que você só desperta o chakra bindu depois que você tem pelo menos o Vishuddha despertado. Beleza? Então eu falei isso agora para que vocês percebam que esse chakra aqui é um chakra extremamente parapsíquico e espiritual também, porque se conecta ao chakra coronário. Então, voltando aí, quando eles dizem nos Vedas, nas escrituras tântricas, que a lua secreta esse elixir chamado de ambrosia ou anrita, o néctar da imortalidade, o normal é que esse elixir desça da lua para o sol. A lua representa a espiritualidade superior, na Índia, né? Porque aqui no Ocidente normalmente a gente entende como sol, em algumas culturas, mas para os hindus a lua representa o maior grau de espiritualidade, a lua cheia. Então, quando a lua secreta essa ambrosia, ela desce para o sol, que é o chakra Manipura, o chakra cidade das joias, que fica na altura da coluna vertebral correspondente à região do umbigo, por mais que algumas pessoas confundam esse chakra com o que fica na boca do estômago, que é um chakra secundário. Tá? Então ele está falando que a lua deixa, né, descer, né, ela secreta esse néctar que desce e queima direto no Manipura. O Manipura ele é o chakra que redistribui o prana de uma forma vigorosa para o corpo inteiro, principalmente o prana Vyana, que é o prana da circulação. Mas isso eu vou falar depois de prana, eu já falei em alguns vídeos do canal sobre prana, eu vou falar um pouquinho com mais profundidade depois. Então o que acontece? Quando esse líquido desce e passa pelo chakra bindu, ele está aqui, e quando ele chega no bindu, ele se torna uma gota. Bindu ou bindu significa literalmente isso, gota ou centro, ponto energético, mas a tradução principal é como gota. Então, a lua secreta a gota que desce pelo bindu aqui por trás, né, na parte do redemoinho. Quando ela passa por ele, ela se torna uma gota, e o normal é que ela desça até o chakra Manipura, onde ela vai ser consumida como combustível sustentador da vida no corpo físico, tá?
Isso aí a gente está falando em nível energético, né? Essa gota também. Mas o que acontece? Quando você desperta o Vishuddha e esse chakra bindo começa a funcionar de uma forma mais vigorosa, deixando a gota fluir, por algumas práticas de yoga e de outras tradições milenares, você consegue capturar um pouco dessa gota, melhorando sua condição física, te dando mais saúde, mais juventude. E então alguns yogis, alguns ascetas da Índia antiga, pelas posturas especiais, os asanas, por pranayamas, por mudras específicos, posicionamentos do corpo, da mão, emissão de sons pelo mantra, de sons sagrados, enfim, por uma série de práticas esotéricas e ocultas, a maioria das pessoas, eles conseguem capturar ainda mais esse néctar. Porque quando ele desce em forma de gota pelo bindo, ele se estoca num chakra da epiglote chamado de Lalana Chakra. Esse chakra ele armazena esse líquido e por algumas práticas você consegue fazer com que esse chakra libere esse líquido. Só que existem mudras e austeridades, digamos assim, bastante peculiares, onde você consegue extrair ainda mais esse néctar divino, esse néctar sagrado. E uma das práticas, que eu não estou falando para ninguém fazer aqui não, pelo amor de Deus, esses yogis, por uma meditação profunda e pela prática de um mudra específico, que eu não vou lembrar o nome, que é bastante complicado, mas ele consiste exatamente nisso aqui que eu vou falar para vocês. O yogi, durante mais ou menos uns 2 anos, diariamente, ele faz um movimento com a língua de pressão, de estímulo, durante esses 2 anos, que ele consegue romper o tendão que fica debaixo da língua. E quando ele rompe esse tendão, ele enrola a língua e o tendão propriamente dito, vedando a passagem de ar na epiglote. E ele faz isso de forma lenta e gradual. E quando ele estabelece esse mecanismo, quando ele consegue, pela prática da meditação conjugada a isso, ele estimula o chakra Lalana, que estoca o néctar ambrosia, o néctar divino Anhita da imortalidade. Ele estimula esse chakra a liberar esse líquido de uma forma, digamos assim, muito mais avassaladora e absorvida pelo chakra Vishuddha, o chakra da purificação, da desintoxicação, o chakra que é responsável em grande medida também pelo nosso metabolismo, pela purificação tanto física quanto energética. Então, nessa parceria, chakra Vishuddha, chakra Bindu e chakra Lalana, que fica na epiglote, ele estimula o néctar, ele estimula o chakra, né, a capturar, a produzir e capturar mais esse néctar, e depois que ele é capturado, ele é expelido para o Vishuddha Chakra da garganta. Então esses yogis, manipulando essa ambrosia, esse néctar da imortalidade, eles perdem a necessidade de alimento, de oxigênio, de ar, de água. E como é que a gente comprova isso? Existem alguns casos documentados na Índia de alguns desses yogis que se enterram vivos durante 45 dias. Alguns se enterram durante 30 dias, mas acho que os casos documentados que duraram mais tempo, eles são de 45 dias. Então esses yogis se enterram vivos pela vontade própria e permanecem enterrados por mais de 1 mês, sem precisar de oxigênio, de água e de alimento, nesse processo que eu falei para vocês, semelhante à hibernação. E depois desse período, quando ele é desenterrado, ele se recupera em alguns dias e volta à vida normal, demonstrando que o néctar ambrosia, o néctar Anhita, ele possui uma grande quantidade de energia vital, de prana. E como o Vishuddha Chakra é responsável pela saúde do corpo físico, ele distribui esse líquido em forma de prana para todo o corpo físico. E no prana a gente encontra o quê? Uma grande quantidade de nutrientes, uma grande quantidade de oxigênio, de alimento. E além disso, essa prática, ela meio que mortifica o corpo, ele entra numa espécie de hibernação, precisando de menos alimento, de menos oxigênio, de menos água, de menos ar, de menos tudo. Mas mesmo assim, ele recebe pelo prana que é potencializado pela captura desse néctar ambrosia, desse néctar Anhita. Olha como é que o negócio é complicado, sofisticado e fascinante, tá?
Então é isso, o que eu queria falar para vocês é que esse chakra ele é extremamente importante no processo de vitalização do corpo, no processo parapsíquico, no processo espiritual, porque se liga ao chakra coronário, ele é uma espécie de portão de Brahman, de portão da consciência cósmica, da consciência universal, mas ao mesmo tempo nessa parceria com esses chakras Vishuddha e Lalana, que também é um chakra inferior, o Lalana é um chakra secundário, inferior entre aspas, e com o Vishuddha, que é um chakra principal, ele consegue capturar esse néctar, gerando mais tempo de vida para o corpo, gerando mais saúde, tanto física quanto mental também, porque quando você ativa esses chakras superiores, você captura a energia cósmica, o raio cósmico com muito mais facilidade, você sente literalmente o raio cósmico entrando. Então dificilmente você vai sofrer algum tipo de depressão ou de ansiedade, e se sofrer, talvez em algum momento da vida muito específico por algum motivo, tá? Mas em geral, quando você ativa esses chakras superiores, você controla a sua mente, controla no sentido de domínio e não de tensão, porque você captura o raio cósmico, que para quem sente o raio cósmico entrando, depois que eu despertei o chakra Sahasrara e o Bindu Chakra, você sente literalmente uma torrente energética muito poderosa entrando pelo topo da cabeça. Claro que pela meditação sempre é mais fácil de você conceber essa energia em grande quantidade, percebê-la e distribuir para o corpo todo. Mas pela vontade também, depois que você ativa o chakra Sahasrara, só pela vontade você abre o chakra e captura energia em pequenas doses, mas pequenas doses muito poderosas. Para quem sente, quando você identifica um problema no teu corpo, basta você fechar os olhos e pela vontade deixar que a energia entre. Você pode fazer isso sem sentir a energia também, mas quando você sente a energia entrando, quando você sente a torrente energética entrando pelo topo da cabeça e sendo distribuída, você consegue guiar a energia com mais facilidade, por mais que ela se conduza de maneira quase que automática. Então a importância do chakra Bindu no processo espiritual também é muito grande. Beleza? Mais alguma coisa que eu queria falar? Acho que é isso. Uma coisa interessante também que eu lembrei agora é que nos Vedas eles dizem que uma gota desse néctar, desse ambrosia, se você pegar uma gota dessa, se você conseguir extraí-la do corpo físico, se isso pudesse ser feito, você jogaria essa gota num tronco seco de árvore, por exemplo, e surgiriam brotos, surgiria planta e flores. Não dá para comprovar, mas que esse chakra, ele realmente existe, eu consigo sentir, na verdade é um dos chakras mais ativos no meu processo de parapsiquismo, eu consigo ativar esse chakra com muita facilidade pelo comando da vontade, em alguns segundos eu dou o comando e ele abre, mas como eu falei para vocês, quando você estabelece essa vontade com práticas meditativas, isso se torna num nível que é até indescritível de passar para vocês. Beleza? Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Desde já o meu muito obrigado e como eu sempre digo, Namastê!